Olá, Pastor Lover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco, são 7 horas e 51 minutos e daqui a pouquinho a gente vai iniciar a live, tá bom? Deixa eu colocar a colinha no ar aqui. Esse é o nosso tema da live de hoje. Nós vamos falar sobre sacolas de plástico, papel, reutilizável ou descartável. Qual é o material menos prejudicial na produção dessas sacolinhas? Esse é o tema da discussão de hoje. Daqui a um minutinho a gente começa a tomar uma água aqui, ver a cola. Acho que a iluminação tá boa, né? Minha cara tá boa aí, tá aparecendo direitinho. Tá fechado aqui, né? Friaca. Bom, são 7h52. Olá, Pastor Lover, tudo bem com você? É um prazer estar com você mais uma vez. Né? Eu quero fazer uma pergunta de cara aí. Já fiz uma vez, vou fazer de novo. Sacola de mercado. Qual que é o material mais ambientalmente correto? Vou até colocar a cola aqui para funcionar. Isso é uma discussão longa, né? Muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido, né? E vamos entender isso daí. Qual que é o material menos prejudicial para o meio ambiente? Qual que é o material que menos vai agredir, menos vai deixar pegada de carbono, menos emite CO2? Então o tema de hoje é sobre qual o tipo de sacola de mercado que é menos agressivo ao meio ambiente. Bom, eu tenho certeza que você já pensou sobre isso, porque mesmo eu sendo plastilover, sendo uma pessoa que defende o uso adequado do material plástico, que defende a destinação adequada dos materiais poliméricos de maneira que possa voltar à economia circular, mesmo eu, assim, já tive essa dúvida. Eu tenho certeza que você já parou para pensar se pegar mais uma sacolinha ou não, né? Se isso é o certo, não se embrulhar o lixo nela ou não, né? E esse é o tema da live de hoje. Deixa eu colocar para rodar aqui. E porque a gente precisa considerar que a sacolinha de papel leva muito menos tempo para se decompor. Também dura muito menos tempo que a sacolinha de plástico, né? O papel você usa 3 vezes, já molha, rasga e já era. E se a gente comparar as sacolas de plástico descartável, aquelas fininhas mesmo, aquelas que são vendidas em algumas cidades na boca do caixa, em outras cidades ainda são dadas, né? Dadas. Se comparar uma com a outra, tem um monte de coisa que precisa ser considerado. E afinal das contas, qual que é mesmo a melhor? Assunto longo e extenso, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Orozco, eu sou técnico em plástico, eu sou química do plástico, eu já trabalho com plástico há bastante tempo. Cara, eu sou efetivamente um plastilover, eu defendo o uso consciente dos materiais plásticos, eu defendo o descarte adequado de maneira que o material plástico possa retornar ao ciclo produtivo na forma de matéria-prima, né? Se isso puder acontecer, isso, nossa, é satisfação total. Eu tenho certeza que você já ouviu por aí, muitas vezes, né? E é sempre, vira e mexe, esse assunto está em voga, que as sacolas reutilizáveis são sempre as melhores quando a gente fala em proteção ao meio ambiente. Mas olha, vou falar para vocês, estudos recentes mostram que o quadro não é tão bonito assim, né? O bagulho é bem mais enrolado do que parece. Um estudo britânico fala sobre o impacto ambiental causado pelos materiais que são produzidos essas sacolinhas. E mostrou que as sacolinhas plásticas, por serem as mais fininhas, consumem menos material, trazem um menor impacto ao meio ambiente, frente aos outros tipos, todos os outros tipos. Né? O estudo verificou o ciclo de vida das sacolas de algodão, das sacolas de papel, das sacolas de plásticos tradicionais, aquelas fininhas, e o resultado foi o seguinte: dada a proporção de material utilizado, porque a quantidade da sacolinha é 20 gramas, do papel é pelo menos 50 gramas, né? E com tantas possibilidades de reutilização do plástico e reciclagem, né, que você pode utilizar para fazer esse material voltar para o ciclo produtivo, as de plástico são as mais sustentáveis do que todos os outros tipos. Ah, Marcelo, tá de brincadeira comigo. Será que é isso mesmo?
De acordo com o estudo, essas ecobags, aquelas que são feitas de TNT, de resíduo de pano, de lona colorida, ou de algodão mesmo, aquele algodão cru, né? Não sei falar porque tem R. Elas precisam ser utilizadas mais de 100 vezes, para compensar a quantidade de material e de energia que é utilizado na sua fabricação. 100 vezes, gente. Só para você ter uma ideia, uma sacola de papel deve ser utilizada mais de 3 vezes para pagar a pegada de carbono e a emissão de CO2. Mas se ele permite, a sacola de papel permite ser utilizada mais que 3 vezes? Eu acho que não, né? Você coloca a carne lá logo mole e já era. Além disso, a produção das sacolinhas de papel, ela precisa de... Deixa eu parar aqui um bagulho. Para a produção do papel, você precisa de árvores. E muita água. Então, você tem um consumo das árvores, da terra, de água e de muito mais energia. E olha, quando a gente fala em reciclagem, a quantidade de água ainda aumenta muito. Isso sem falar que o processo de fabricação, né, na produção de papel, acaba liberando para o meio ambiente produtos químicos tóxicos. Bom, quem já passou lá em Suzano sabe do que eu estou falando, né? O cheiro realmente lá não é agradável, é realmente uma coisa tensa, né? E esse material todo vai acabar parando nos lençóis freáticos e nas terras, né? Contaminando tudo. Bom, então comparado com... Olha só o que eu fiz aqui. Só um minutinho, gente. Fiz uma grande cagada aqui. É uma miséria, né, rapaz? Bom, nós estamos falando sobre sacolinha plástica. Qual que é a melhor para ser utilizada, né? Eu estou dando uma mexida aqui na colinha porque eu tirei da posição, cara. E isso é um horror. Olha lá. Mas vamos lá. Então, as sacolas de ecobag de algodão, para elas serem válidas, ambientalmente corretas, precisam ser utilizadas mais de 100 vezes para compensar a quantidade de energia que ela utiliza na produção desse material. E as sacolas de papel precisam ser utilizadas mais do que 3 vezes para também compensar a quantidade de energia utilizada na sua produção. Mas a fragilidade da sacolinha de papel não permite tanto uso, né, gente? Comentei sobre a questão da carne. Bom, além disso, para a produção das sacolas de papel, você utiliza muita terra, muita água. Muita água. E na reciclagem não é diferente. Muita água e muita energia é gasta para a reciclagem do papel. E aí, a pegada de carbono deixada por esse material é bastante grande. E se comparada com a sacolinha, a quantidade de material utilizado na sacolinha frente à quantidade utilizada no papel é muito menor. Além do que é o seguinte, né? Quando a gente vai produzir papel, a quantidade de insumos químicos, tóxicos que são liberados nas águas, né? Contaminando o solo, lençol freático, é bastante grande e a gente precisa considerar isso, né? Meu gato está batendo na porta e ele quer entrar aqui. Não vai entrar não. Então, se a sacola de papel não foi utilizada pelo menos 5 vezes, ela não vale a pegada de carbono que ela deixa. Então, de acordo com o estudo, essas ecobags, né, elas precisam ser utilizadas mais do que 100 vezes para compensar os danos causados durante a sua produção. E as sacolas plásticas comuns, elas são resistentes o suficiente para ser usadas pelo menos 5 vezes. E 5 vezes é o número mínimo de utilizações para provar que a sua produção é viável. 5 vezes. Bom, a gente usa sacola muito mais do que isso, né? A gente, se for levantar a quantidade de coisas que a gente pode fazer com a sacolinha, e ainda ao final de todas as contas, ela pode ainda ser utilizada para separar o lixo reciclável do lixo orgânico em casa. Eu já falei isso nessa live aqui. Já falei isso numa outra live, que a gente precisa fazer a separação. E como que ela apresenta a menor quantidade de material para a sua produção, como o seu processo produtivo
consome muito menos energia, a pegada de carbono, né, a produção de CO2 também é muito menor do que os outros materiais. Então a sacolinha de plástico acabou apresentando os melhores resultados no que diz respeito aos impactos ambientais. Os menores impactos ambientais são produzidos pela sacolinha. Isso em 8 das 9 categorias avaliadas no estudo. Categorias de performance, vamos deixar bem claro. Em 2011, um trabalho de pesquisa produzido pela Assembleia da Irlanda do Norte constatou o seguinte: se utiliza 4 vezes mais energia para fabricar uma sacola de papel do que para fabricar uma sacolinha de plástico. E o que significa isso? O que isso tem a ver? Se a sacolinha de papel já gasta uma quantidade maior de energia para a sua produção e ainda então, para se produzir a sacola de papel, se gasta 4 vezes mais energia do que para a produção da sacolinha de plástico. E a quantidade de vezes que você precisa utilizar a sacola de papel para pagar a pegada de carbono e a quantidade de energia consumida deve ser pelo menos 5 vezes. E ninguém usa a sacola de papel mais do que 3 vezes porque elas não aguentam. A sacolinha de plástico também precisa ser utilizada 5 vezes, pelo menos, para ser considerada que foi pago o preço da energia consumida e o preço da liberação de CO2. Olha, as temperaturas de processo dos materiais plásticos, os convencionais e os que são utilizados comumente na produção de sacolinhas, na casa dos 200, até 200 graus centígrados, mas forçando a barra em 220, 230 graus centígrados. Na produção de uma embalagem de vidro, uma garrafa de vidro, por exemplo, a temperatura de processo é na casa de 1500 graus centígrados. Olha, a quantidade de energia para produzir uma garrafa de vidro frente à produção de uma garrafa de plástico é pelo menos 5 vezes maior. Pô, mas aí alguém pode dizer, né? Mas o vidro é reciclável, o plástico também. E a quantidade de formas de reciclagem do plástico também é muito maior. E isso também precisa ser levado em consideração. Vamos falar do seguinte, né? Da pior dos casos das sacolinhas plásticas, aquelas bem fininhas, né? E que são produzidas com material 100% virgem e que todo mundo vai jogar fora após o primeiro uso. É mentira, ninguém joga a sacolinha fora após o primeiro uso. Pelo menos uma vez ela vai ser utilizada como cesto de lixo ou para carregar o guarda-chuva dentro da bolsa, né? Dias de chuva a gente sabe como é que é. E talvez ninguém joga a sacolinha fora, mas vamos imaginar que a gente faça. Vamos imaginar que a gente pega a sacolinha no primeiro uso e já dispensa ela. A gente vai comparar com a melhor opção da produção de sacola de papel, que é aquela feita com papel 100% reciclado e que vai voltar para ser reciclável mais uma vez. Tranquilo? Ó, é a melhor opção na produção de papel. Precisa considerar que uma sacola de plástico pesa 20 gramas, enquanto a sacola de papel 50 gramas. A quantidade de matéria-prima utilizada já daí de partida o plástico já ganha. E sem contar que são 4 vezes mais energia para produzir a sacola de papel do que a sacola de plástico, além de utilizar terra, água, árvores, né? E quando a gente fala em uso de árvores, a gente fala também no desmatamento, porque se quiser produzir mais papel, precisa plantar mais eucalipto, mais árvores desse tipo. E se somarmos o rastro ambientalmente falando, da sacola plástica, ela precisa ser utilizada pelo menos 4 vezes. A sacola de papel precisa ser utilizada pelo menos 4 vezes para compensar o impacto ambiental provocado pela sacolinha. Porque o impacto provocado pela sacolinha é tão menor que se você já catar ela e jogar fora, ela ainda é ecologicamente mais viável do que a sacolinha de papel. E para compensar, né, esse mesmo rastro, né, a de papel tem que ser usada pelo menos mais 4 vezes, o que é bem difícil de acontecer.
Olha, a galera tá entrando aí, ó. Bom dia. Ô, Robertão, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre o uso de sacola de plástico, né? Qual é o material mais adequado para a produção. Estou abrindo a minha colinha aqui, estou dando uma olhada nas... Se você pensar na sacolinha de papel, então já ganhamos de lavada. Agora, quando a gente pensa naquelas sacolinhas... Quando a gente pensa nas sacolas ecológicas, as de algodão, por uma sacola de algodão seja considerada correta do ponto de vista ambiental, né? Quantas vezes a gente precisa utilizar ela? 170 vezes a gente precisa utilizar uma sacola de algodão para que ela pague a conta do rastro de carbono deixada na sua produção, desde a sua extração até a produção da sacola. Bom, vamos aos fatos, né? A produção do algodão, ela causa tanto dano ao meio ambiente pelo uso intenso da terra, de água, né? Você tem que usar ela mais de 100 vezes. Eu disse 170 vezes para compensar ecologicamente. Se você vai no mercado uma vez por semana, toda semana, você vai demorar aí fazendo uma continha rápida, perto de 3 anos para pagar a pegada de carbono deixada, né, o rastro deixado. Enquanto a sacolinha, ela precisa ser utilizada apenas uma vez só e já está pago, né? De fato, a melhor alternativa mesmo é aquela sacola de plástico reutilizável, porque essa daí você utilizando ela 20 vezes, ela já paga quando você considera ela frente aos aspectos gerados pela sacolinha fininha. As mais pesadas, mais resistentes, elas são reutilizáveis e com 20 vezes de reutilização elas já pagam, já compensam ecologicamente o meio ambiente com relação ao consumo de energia e rastro de carbono deixado. Bom, isso é menos do que meio ano de compras, considerando uma vez por semana, toda semana. E é o que você... a gente usa muito mais do que isso, né? A gente usa uma sacola de plástico, essas vezes utilizáveis, cara, eu acho que eu tenho uma já faz uns 4 anos, né? Então, a partir da metade do ano, do primeiro ano para frente, tudo que se tem no uso das sacolas recicláveis é ganho. É claro, uma sacola de algodão também, ela não morre com 3 anos de uso, né? Eu também tenho uma sacola de algodão que eu utilizo para fazer as minhas compras e ela já está comigo já faz também beirando aí uns 4 ou 5 anos. Então a gente precisa considerar essas coisas. A gente não pode ser inocente e um defensor cego dos materiais, né? Dizendo que isso não vai trazer nenhum malefício. O que pode trazer, né? Olha lá, tem um estudo aqui, ó. Para que a sacola de papel seja tão ecológica quanto a sacola de plástico, deve ser usado pelo menos mais 4 vezes. E isso considerando o uso único da sacolinha, né? Se a gente levar em consideração que a sacolinha é utilizada mais do que uma vez, pelo menos 3 vezes, né? Ah, peraí pessoal, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando, hein, bicho? Os materiais plásticos, eles deixam a pegada de carbono, né? E o que é a pegada de carbono? É a quantidade de carbono que é liberado, né, desde a sua produção até a destinação final, quando a gente fala em incineração ou destinação em aterro sanitário, e os materiais plásticos acabam gerando, para cada quilo de material plástico, gera uma quantidade perto de 3 quilos de material de carbono. É bastante, né? Para cada quilo de material plástico utilizado, essa é a quantidade de carbono que ele deixa de rastro. Se a gente olhar lá o PHB, que é um polihidroxibutirato, é um material
biobaseado e biodegradável, a quantidade de pegada de carbono é muito menor comparado com os demais, mas não quer dizer que também não deixe o seu rastro. E ainda tem mais uma outra questão bastante interessante, né? Se o descarte dos biodegradáveis ele é realmente tão saudável quanto parece. E aí vem aquela... A verdade é que mesmo a sacolinha estando enterrada dentro do aterro sanitário, o tempo de vida útil é muito maior do que ele é contado para nós. E no mar esse tempo ainda é um tanto maior. Então as sacolinhas vão continuar boiando se a gente não destinar, se a gente não descartar adequadamente, né? Tanto faz ser biodegradável ou não biodegradável. Agora tem aqueles materiais biobaseados, como o polietileno verde, que são utilizados naquelas sacolinhas lá na cidade de São Paulo, né? Lá tem uma lei que diz o seguinte, que os materiais devem ser biobaseados ou com a possibilidade de compostagem, e deve ter um símbolo que acompanha a sacolinha, né? Na embalagem lá tem que ter um rótulo dizendo que aquele material é compostável ou é de origem biológica. Bom, esse de origem biológica, né? Que é o álcool, né? Tem o polietileno verde, que é produzido a partir do álcool da cana-de-açúcar. Se nós continuarmos a consumir plásticos da maneira que consumimos, né? Então, pensando na evolução do consumo de plástico e pensando na evolução da produção desse plástico verde, a quantidade de terra utilizada para a produção do álcool tem que ser aumentada em mais de 4 vezes. E aí a gente tem que considerar o desmatamento, né? Porque o uso da terra vai ser realmente muito maior. Agora, se a gente falar apenas sobre os materiais biodegradáveis, tem os processos de degradação que também não são tão saudáveis assim quanto dizem pra gente, né? O processo de degradação dos materiais biodegradáveis, eles são tão perniciosos quanto os de origem fóssil. Acontece que demora muito menos tempo, né? Quando você produz, muitos dos materiais utilizados na agricultura são de materiais biodegradáveis, aquelas lonas de proteção da plantação. O que acontece com aquela parte da lona que fica enterrada, que ela inicia o processo degradativo, né? Isso quando você tem a degradação anaeróbica, mas se você tiver uma degradação aeróbica, só vai degradar a parte de fora e a parte de dentro não. De uma forma ou de outra, né, independente de qual dos dois métodos de degradação o bioplástico sofra, ele vai deixar resíduo, né? Então ele tem estudos que revelam que a presença de microplástico já nos vegetais produzidos a partir dessa plasticultura, né? Então precisa tomar cuidado também com a produção de bioplásticos e a utilização deles, né? A gente ainda não tem ideia de todo o malefício, de toda a complexidade que pode trazer na utilização desses materiais. Isso é bem importante de salientar. Um outro aspecto importante que a gente precisa considerar é que as sacolinhas elas não são compostáveis em casa, né? A sacolinha de material biodegradável ela não é compostável em casa, ela é compostável apenas em condições específicas, né? Conforme regimenta a STM, eu acho que o número é 15155, não tenho certeza desse número da norma que rege o processo de degradabilidade dos materiais. E ela só é alcançada em ambientes com controle de temperatura, quantidade de micro-organismo e luz adequados. Fora isso, a degradabilidade dela não é tão evidente e não chega a ser considerado biodegradável em alguns casos. Então, essas promessas do uso do bio são falsas, porque menos de 40% dos materiais biobaseados são realmente biodegradáveis. Tem que tomar muito cuidado com o que se vê, né? Porque quando uma pessoa dá uma notícia, e mesmo eu, né, acabo sendo parcial nas minhas opiniões. Obviamente eu vou buscar informações em estudos científicos, né, que trazem peso para a informação que eu estou oferecendo. Mas não quer dizer que eu não estou defendendo um lado ou outro, eu acabo defendendo, eu sou um plastic lover. Aliás, para quem está chegando agora, o tema é sacolinhas. Quais são os melhores materiais? Toma
Bom, então, quando a gente fala que os biodegradáveis são a solução, os bioplásticos são a solução, aí que o caldo entorna para valer, aí que dá aquela embrulhada no assunto. Porque a gente não tem a destinação adequada para os bioplásticos, né? Os plásticos biobaseados que produzem os polietilenos, por exemplo, acabam causando os mesmos problemas dos plásticos de origem fóssil, salvo que você vai precisar de mais terra para a produção desses materiais. E é uma monocultura, né? Monocultura a gente sabe que traz vários aspectos ruins para a constituição do solo, né? Você precisa trabalhar com agrotóxicos e muitos desses agrotóxicos no Brasil já são proibidos, principalmente fora do Brasil. Além, é claro, da exploração da mão de obra barata, né? A exploração da pobreza e daí para frente. A gente sabe que aqui no Brasil o negócio é sério com relação a isso. Então, à primeira vista, a substituição de matérias-primas fósseis por commodities de biobaseados pode ser bom, mas é só um pedacinho da problemática, né? O que se espera é que essa proporção rapidamente se aproxime uma da outra por conta dos aspectos negativos da sua própria produção. Vamos fazer o remember rapidinho? O que é melhor? A utilização das sacolinhas de supermercado, aquelas fininhas, a utilização das sacolas de papel, a utilização das eco bags ou a utilização das sacolas de plástico reciclável. Cara, de verdade mesmo, se você não jogar a sacolinha de mercado fora no primeiro uso, se você reutilizar ela para carregar guarda-chuva, roupa, comida, não sei, se não for jogar fora de primeira vez, ela já sairia disparada, porque a quantidade de matéria-prima utilizada na sua produção é muito menor do que as demais. Isso é um ponto importante. Se considerar toda a cadeia produtiva, as de papel precisam ser utilizadas até 4 vezes para compensar o dano que ela é provocada quando se compara com a sacolinha fininha lá de mercado, né? Todos esses aspectos que eu estou falando são comparados entre um e outro, né? Então, se você comparar a sacola de mercado com a sacola de papel, para que elas tenham para que elas causem o mesmo prejuízo ao meio ambiente, a de papel tem que ser usada pelo menos 4 vezes ao invés de uma vez só a sacolinha de plástico. Se você falar na eco bag de algodão, por exemplo, cara, você tem que usar 170 vezes, né? É claro, uma sacola de algodão dura mais tempo do que isso. E se você tiver que usar uma sacola de plástico, aquelas reutilizáveis que vendem no mercado, para se comparar com o dano ambiental causado pela sacolinha de mercado, a fininha, você tem que usar pelo menos 20 vezes. Então sim, a melhor solução de sacola para ser utilizada no mercado são aquelas reutilizáveis. E a segunda melhor opção são as sacolinhas se você não jogar fora na primeira vez. E se você fizer o descarte adequado do material, como preconiza a economia circular, cara, aí o ganho do meio ambiente é muito maior. A gente precisa tomar consciência dessas coisas. Nós não podemos nos deixar levar pelas informações fragmentadas e muitas vezes falsas sobre a utilização dos materiais. Vai ter uma fotinho aqui, ó. Algumas sacolas plásticas ditas como biodegradáveis ainda sobrevivem por muito tempo nos ambientes. Então nós precisamos ver dos estudos científicos, precisamos levantar dados que realmente comprovem que aquilo é verdadeiro ou que aquela coisa faz sentido. As informações que são dadas na mídia, como eu disse ainda há pouco, elas são contaminadas por interesses econômicos, não tem jeito, né? Cada um vai acabar defendendo o seu pão. Então, quando você reutiliza uma sacola de plástico mais de 20 vezes, ela já compensa ambientalmente, ecologicamente, o gasto com a sua produção. E se ela puder voltar ao final da vida útil para o ciclo produtivo, aí é o melhor dos mundos. Então, vamos lá? Sacolinhas recicláveis, reutilizáveis de plástico.
Não tem dessa, a segunda melhor são as sacolinhas mesmo de mercado, as fininhas, né? E não as fotodegradáveis ou biodegradáveis, as de polímero convencional, oriundo ainda de origem fóssil. Olha, eu li um estudo científico recentemente falando sobre a questão dos bioplásticos, dos plásticos biobaseados, nos plásticos biodegradáveis. Nós sabemos que a produção desses materiais está em franca ascensão, né? Mas precisamos tomar muito cuidado, porque para a produção deles, se forem os biobaseados, nós deveremos aumentar o consumo de terra para o plantio desses materiais. Mas existem estudos recentes que comprovam a produção de polihidróxido butirato a partir de resíduos orgânicos oriundos de aterro sanitário. Isso é um estudo que está sendo realizado lá na Europa. Aí sim, aí nós estamos brincando a brincadeira do ganha-ganha. É claro que, tecnologicamente falando, precisa de muita evolução ainda para que esses materiais biobaseados e biodegradáveis tenham as mesmas características técnicas necessárias para os produtos que são atualmente produzidos pelos materiais de origem fóssil, né? Ainda há uma evolução necessária. Mas, por exemplo, para o uso dos descartáveis, né? Aquelas bandejas de alimentos, tanto as da feira quanto as do Marmitex, ou, por exemplo, os pratinhos, os copinhos, para essa utilização já existem materiais biodegradáveis e biobaseados com qualidade suficiente para atender a essa demanda. Então a gente não pode perder de vista. É claro que o custo de produção ainda é muito alto, né? A gente ainda precisa evoluir nos métodos de transformação desses materiais também, né? Precisamos dominar. Então você, plastilógrafo, que quer entrar no mercado de trabalho, você que está aí querendo empreender, se liga aí. Aqui comigo você vai ter informação útil, informação de peso científico confiável para que você possa aí entrar no mercado de trabalho com segurança, com firmeza, sabendo que você está fazendo o melhor. Firmeza total? Eu acho que eu já falei bastante por hoje, né? Quero deixar um recado aqui para você que não aceite as informações que chegam de qualquer fonte, não aceitem, né? Procurem pesquisar um pouco mais sobre o assunto que foi dito no jornal, ou que você leu numa notícia no Face, ou ainda em alguma outra rede social. Não acredite de primeira, nem no que eu estou dizendo, né? Você deve pesquisar, né? Você deve formar sua própria opinião. Mas se você tiver dúvidas, conta comigo, entre em contato pelo e-mail marcelo.orosco@c3p2.com.br, que eu vou te ajudar, eu vou procurar pesquisar. Eu tenho também oferecido para as pessoas aí um curso Plástico na Prática, em que nesse curso você vai ter contato com as diversas formas de transformação dos materiais plásticos e com os diversos materiais plásticos que estão disponíveis para a utilização na produção dos diversos, assim, em tudo que a gente vê, né? Tudo que a gente vê à nossa volta tem plástico, e é isso que eu falo no meu curso, né? E isso de uma maneira bastante rápida, prática, né? Sempre correlacionando com a vivência na fábrica, na indústria, e também a utilização do produto final. E a gente considera as características de uns e outros para a formação do curso Plástico na Prática. Então fica ligado aí que logo, logo nós estaremos novamente nesse movimento. Mas sobretudo, galera, olha, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, espalhem a notícia de que tem alguém falando de plástico de uma maneira diferente, com a profundidade certa, né? Fica ligado aí. Grande abraço do Orosco. Até a próxima.